Você está estudando para concurso e não para de estudar para nada. Sua vida é estudar, você não tem amigos, você não tem mais relacionamento, ou se tem, seu relacionamento está muito abalado por conta disso. Sua vida social, a sua família, tudo que você conhecia de sociabilidade está estremecido porque agora a sua vida se resume a estudar sem parar e você botou uma meta para sua vida, tá? Porque eu só vou parar, eu só vou melhorar quando eu realmente for aprovado, quando eu entrar num cargo público. E é isso mesmo, cara. É isso mesmo. Você está dando sangue, você tem que estudar 20 horas por dia, você tem que estudar até seu olho cair, até a sua orelha sangrar. É isso que te falam, né? É isso que todo mundo por aí quer que você acredite. Então, se você ainda pensa isso ou conhece alguém que pensa assim, fica nesse vídeo até o final e a gente vai conversar com você sobre como isso não só não é eficaz, como também pode ser bastante destrutivo e prejudicial, inclusive para o seu rendimento nos estudos. Fala, galera. Eu sou o Diego, estou sempre por aqui com ele, o inigualável dos concurseiros. É o único que eu conheço que ainda sabe como que é o sol lá fora. Júnior, Ô, fala aí, Júnior. e aí, pessoal, tranquilo? Como é que vocês estão? A gente é do site mentedeconcurseiro.com. A gente está aqui pelo YouTube sempre, vídeos novos terças e quintas. Então já deixa aí o like, já se inscreve no canal e lembra de deixar um comentário no final do vídeo dizendo sobre sugestões para os próximos, o que você achou desse, ou se alguma coisa que a gente falou aqui também se aplica ou em algum momento se aplicou a você, de alguma forma. Lembra de dar uma passadinha lá nas redes sociais, no Instagram, principalmente, que é a nossa maior fonte de contato com a galera por aqui, que é o @mente de concurseiro, _oficial. Hoje a gente vai conversar sobre uma coisa que é bastante subestimada, mas que é muito sério. Pelo menos a gente aqui, né, Júnior, a gente leva muito a sério é, algumas coisas que são apresentadas para as pessoas que ainda estudam para concurso, e aí eu falo como ainda concurseiro. Então, a gente aqui no canal, a gente leva muito a sério algumas mensagens que são passadas por aí, principalmente no sentido de que as pessoas têm que fazer da vida dela estudar para concurso. Nada fora da bolha de concurso pode acontecer. Você não pode ter família, você não pode ter namorado, você não pode ter nenhum tipo de relacionamento, seja com amigos, seja nada, nada. Sua vida tem que ser estudar e tem que ser estudar na hora que você acorda até a hora que você vai dormir. É isso que basicamente muita gente vende por aí e que a gente entende como preocupante, né? E, e como uma grande parte da nossa preocupação, além de, obviamente, tentar ajudar todo mundo na medida do nosso alcance a ser aprovado em concurso público, a começar a virar colega nosso, servidor, é justamente com a saúde mental das pessoas, em especial nesse período de transição das pessoas que ainda estão estudando, que a gente sabe que é uma fase bem delicada, onde as pessoas brincam com o sonho das outras e com o sentimento das outras e fazem elas acreditarem que se elas não tiverem metas inalcançáveis, elas não vão conseguir ser aprovadas. E a gente está aqui para ir justamente na direção oposta. Então, hoje a gente vai conversar sobre a importância do lazer, né, dentro da sua rotina de estudos. E, assim, eu particularmente, depois o Júnior vai até complementar, mas é o tipo de coisa que dificilmente a gente vê em vídeos por aí. Eu confesso que nunca vi, né, pelo menos assim, nos maiores canais e fontes que se tem de estudo para concurso, eu confesso que eu nunca vi, justamente porque tem-se um costume, tem-se uma prática que a gente até conversou aqui outras vezes, que eu particularmente entendo como predatória, porque cria o medo na pessoa
de que se ela não fizer algo muito extraordinário, ela não vai passar, que se ela não sangrar, ela não vai passar. E a gente está aqui para falar que você que está assistindo a gente, que é perfeitamente possível para você ter uma vida social, ter uma vida familiar, ter um relacionamento equilibrado com seu companheiro, com a sua companheira, e ainda manter uma boa qualidade nos seus estudos, certo? Então, assim, é simples, ou seja, não é complexo, mas definitivamente não é uma coisa fácil, porque precisa de todo um gerenciamento de coisas, mas definitivamente é possível. E aí a gente, Júnior, a gente tem que assumir, né? A gente tem que ter alguns pressupostos para a gente começar a conversar. Porque a gente já conversou aqui, já em outros vídeos, incontáveis vídeos, sobre a importância da organização, né? Da estruturação de um dia de estudos, ou seja, Exatamente. quanto tempo eu tenho para estudar por dia, fazer esse cálculo, quais são as matérias que eu tenho mais dificuldade, qual vai ser a minha rotina no sentido de que horas eu vou estudar exatamente todo dia, eu vou tentar manter aqueles horários tanto quanto possível. Então, assim, a gente tem que ter alguns pressupostos. Esse tipo de coisa, da organização, da rotina, de ter calculado o seu tempo de estudos e tal, se você ainda não fez, de repente, possivelmente esse é o primeiro vídeo nosso que você está vendo, ou algo do tipo, é legal você dar uma olhada aqui no canal, que a gente já conversou sobre isso antes, a gente entrou em detalhes mais de uma vez sobre a importância da organização, da criação de horários, da separação de matérias, classificação de prioridades, tudo isso a gente já conversou aqui, tá? É só dar uma olhadinha aqui no canal, que vão ter vídeos específicos sobre isso, e se você ainda não viu, ou se você ainda não montou, não passou dessa parte, recomendo que você passe lá antes, faça a sua rotina e depois volta para assistir aqui, porque definitivamente vai ser muito mais proveitoso. Tem bastante Tranquilo? conteúdo aí no canal. Eu acho que para a gente começar a nossa conversa sobre lazer na rotina de estudos como um todo, eu acho interessante, Júnior, a gente dar um passo atrás Uhum. no sentido de que você vai aproveitar muito melhor o seu tempo livre, o seu tempo de lazer. E aí o lazer é lato sensu, né? Seja o lazer com um namorado, namorada, companheiro, companheira, filho, ou mãe, ou família, enfim, ou sozinho. Da maneira que você escolher usar o seu tempo de lazer, vai ser muito mais prazeroso e muito mais bem aproveitado se você conseguir cumprir tudo aquilo que você se programou para cumprir, né? E aí, por que que eu estou entrando nesse ponto? Porque isso também acaba fazendo uma conexão com alguns dos outros assuntos que a gente tem costume de lidar aqui sempre, que a criação, né, de metas realistas, né? Ou seja, se você tem 2 horas por dia para poder estudar e você cria uma meta de estudar 4, você nunca vai cumprir a sua meta. E toda vez que você separar um tempo para o seu lazer, você vai ficar com aquela pulga ali atrás da orelha. Pô, cara, eu tô aqui, sei lá, tô vendo uma série, ou tô no cinema com meu namorado, com a minha namorada, e não tô fazendo tudo que eu deveria, tudo que eu me propus nos estudos. Que atire Então, a assim, eu primeira acho. pedra quem nunca passou por esse sentimento aí. Entendeu? Então, assim, acho que a primeira coisa para a gente falar de lazer é ressaltar essa importância, porque é uma coisa que a gente também sempre conversa, que é você ter um cronograma realista dentro, né, da sua rotina diária. Então, não vai adiantar você criar uma coisa, principalmente no início dos estudos, que é uma parte que a gente está muito empolgado, a gente está muito motivado. Não, vou começar ou vou voltar e agora tudo vai fluir, não sei o quê. E aí a gente joga a quantidade de horas lá em cima, joga a quantidade de exercício lá em cima, resumo, a gente quer abraçar o mundo, a gente quer fazer tudo.
E aí, quando a gente vai para a prática, ou seja, a gente tenta aplicar isso em um dia que a gente tem que trabalhar, aí a gente tem que atender algum compromisso, e aí a gente vai vendo que não era bem aquilo e tal, e aí vai criando aquela sensação de decepção, porque a gente se propôs a algo e não está cumprindo, né? E acaba sendo mais complicado. Então, assim, primeira coisa, estabeleça algo que você tenha certeza que vai cumprir, tá? E se você não tiver certeza, pelo menos assim, o que a gente recomenda, regula para baixo. Regula para Exato. baixo, de verdade. Porque é muito melhor você ter a sensação de vitória porque cumpriu algo, sendo que ainda teria um pouquinho de margem para você fazer algo a mais, do que a sensação de derrota por você não ter feito tudo que devia, ainda que falte um pouquinho só. Não são coisas proporcionais. Quando você se sentir que você não cumpriu, você vai se sentir muito pior do que a sua melhor sensação quando você sentiu que cumpriu. Então, o ideal é sempre você se alinhar para fazer algo realista e todo dia se manter ali, porque a constância vai te levar muito mais longe do que qualquer exagero inicial jamais poderia sonhar. Esse é um ponto inicial que eu acho importante, né? E aí, nesse contexto de metas realistas, você vai ter metas realistas diárias e semanais, né? Diárias para você ter noção que naquele dia já acabou o que você se propôs. E assim, é importante a gente ser justo e honesto com a gente, tanto para cima quanto para baixo, tá? Ou seja, se você não cumpriu tudo que você se propôs a cumprir para aquele dia, você é justo que com alguma proporcionalidade você se cobre, ou seja, poxa, eu deveria ter feito, de repente amanhã eu vou ter que dar um jeito de compensar. Mas, se você cumpriu, é importante que você saiba, cara, eu já cumpri, sabe? Tipo, eu me propus a fazer isso, eu fiz tudo que eu me propus e agora eu posso fazer o que eu quiser, sabe? Sem culpa. Eu vou assistir série, eu vou jogar futebol, assistir futebol, eu vou, sei lá, jogar videogame, eu vou ler, eu vou fazer qualquer coisa, sabe? E aí é importante, e eu digo assim, para galera que está começando os estudos, talvez isso soe abstrato demais, tipo, pô, é óbvio que quando eu acabar, eu vou fazer o que eu quiser. Mas vai por mim. Se você não sentiu isso ainda, em algum momento da sua jornada, e aí você vai lembrar da nossa voz, da nossa cara falando isso. Em algum momento da sua jornada, você vai sentir culpa por não estar fazendo algo, mesmo depois de ter cumprido tudo que você se propôs a fazer. Sabe? É algo que, assim, dentro de estudo para concurso, não tem como você pular, E sabe? Essa que é a não dá verdade. para fugir disso. Não tem como, não tem como. Você vai fazer tudo que você fez e você vai sentir aquela coisa, pô, de repente mais 20 minutinhos ali ou mais 5 questõezinhas. Esquece isso, esquece isso. A gente tem que ser justo com a gente mesmo, tanto para cima quanto para baixo. Se você cumpriu tudo que você se propôs, acabou, acabou. O resto do seu tempo livre é seu para você fazer ou não fazer o que quiser, sabe? E é importante que você tenha essa consciência, porque a sensação de culpa pode ser algo pesado. A gente sempre tenta tratar com alguma leveza, mas a sensação de culpa, quando você não está estudando, ela pode ser algo assim devastador de verdade, É. tá? E como a gente sempre conversa aqui sobre a importância que a gente tenta dar para a saúde mental como um todo, principalmente ao longo dos estudos, que é algo bem sério, é legal a gente não acrescentar nenhum fator, né? Nenhuma variável que possa acrescer as incontáveis paranoias e problemas e coisas que a gente já tem
só com o estudo em si, beleza? Então é bom a gente não acrescentar dificuldade nenhuma, A tranquilo? gente já tem dificuldade bastante, né? Pois é. Então, na medida possível, é bom a gente não acrescentar mais, mas ainda assim ter a consciência de que esse impulso vai vir, sabe? E aí eu acho interessante a gente se antecipar a isso, porque aí a gente vai estar preparado e vai saber como responder a isso, É. beleza? Agora, um último ponto aqui é o seguinte. No próximo domingo vai sair uma matéria lá no site, que a gente detalhou mais sobre isso, essa questão de, pô, mas como que eu faço, pô, eu não estudei hoje, aí amanhã eu fico mal porque eu não estudei hoje, vira meio que uma bola de neve. Domingo que vem, tá? Geralmente ali pela hora do almoço também, vai sair um artigo em que a gente conversou sobre isso, né? A gente dá algumas dicas. Eu falei como eu particularmente gosto de fazer, mas apresentei também algumas outras alternativas a isso, tá? Então já fica atento aí, domingo dá uma passadinha lá. Mas só para a gente entender, é importante que, primeiro, você não exagere nos blocos de estudo, ainda que dentro do mesmo dia, ou seja, não faça blocos de estudo de, sei lá, 3, 4 horas seguidas antes de um intervalo, porque isso vai debilitar bastante a sua capacidade de retenção, né? E acaba que a própria dificuldade de retenção, ela estende o estudo por um período maior do que ele precisaria ser. Dá para entender onde eu quero chegar? Por que que eu estou falando de periodização de estudo dentro de um vídeo que se propõe a falar de lazer? Porque se você bota blocos de estudo muito grandes, ou seja, você vai estudar 4 horas seguidas, na terceira hora, se muito, você vai se dar conta de que você não reteve nada daquilo que você estudou, e aí, ou você vai querer ver de novo, e aí as 4 horas vão virar 5, vão virar 6, entendeu? E aí o tempo de estudo acaba entrando em tempos de outras coisas, de outros compromissos que você teria para fazer, ou eventualmente até do seu próprio lazer, e é aí que a bola de neve começa a ser criada. Deu para entender? Então, assim, tudo está muito interconectado. No máximo, faça blocos aí de 1 hora e meia, mas assim, muito no máximo mesmo, sabe? Daí para baixo, tá? E aí faça descansos curtos e tal. A cada 3 curtos, faça um pouco maior. E aí vá mantendo assim, vá fazendo tentativa e erro, porque necessariamente o que dá certo para mim ou para o Júnior não é o mesmo que vai dar certo para você, que não é o mesmo que vai dar certo para o João. Então vá na tentativa e erro, mas mantenha o máximo dentro desses 90 minutos, tá? E aí você tenta 50, tenta 1 hora, tenta 1 hora e 10, tenta 40, vai ajustando. Porque aí você vai sempre acabar dentro daquele horário ali que você se propôs, e aí é o que eu falei. Depois que você acabou, seu tempo livre é seu, para você fazer sem culpa o que você quiser, ou não fazer nada, ou só dormir, sabe? Porque definitivamente é uma coisa que é muito subestimada, pouquíssima gente fala, justamente por essa cultura de ficar estudando até o olho sangrar, É. que definitivamente é algo que a gente não recomenda e que pelo menos para mim, eu acredito que para o Júnior também, Sem dúvida. não deu nenhum resultado a não ser uma culpa infundada por não estar conseguindo algo que não é para ser conseguido mesmo, até porque nem saudável né? E menos É. ainda é, eficaz. Tranquilo? Então é mais ou menos por aí. Não, não é nem um pouco eficaz, né? Porque você só vai se desgastar e vai gastar sua energia enquanto você não vai conseguir render nos seus estudos, né? Sim. E, assim, uma dica até para você conseguir aproveitar melhor isso
assim, melhor tanto seus estudos quanto o seu momento de lazer é você definir prioridades. Então, vamos falar um pouco agora aqui sobre prioridades e concurso público. Assim, se tem uma coisa que é fundamental quando se trata de conciliar estudos e concurso público, estudo para concurso público e lazer, é a gente tentar estabelecer prioridades para a nossa vida. Então, assim, antes mesmo até de você montar o seu calendário de estudos, uma coisa que pode ser legal de você fazer é como se fosse uma espécie de inventário das prioridades que você tem na sua vida. Uhum. Por exemplo, nesse caso, antes de mais nada, é bom até a gente ver, por exemplo, o nível de prioridade que o concurso público está na nossa vida agora também. Claro, o concurso público tem que estar ali no topo das nossas prioridades, porque senão também vai ser muito difícil da gente conseguir passar, né, no concurso Uhum. público. Mas nem só de concurso público vive o concurseiro. Assim, claro, a gente está passando por uma coisa que nem a gente já falou milhares de vezes aqui, que vai ser uma maratona, não vai ser uma corrida de 100 metros. Então, infelizmente, vão ter vários momentos que a gente vai estar deixando de fazer coisas que a gente queria estar fazendo também. Isso Sim. também faz parte do processo. Mas quando isso acontecer, a gente tem que sempre lembrar também que esses esforços que a gente vai fazer agora é aquele clássico, vão ser temporários, esses benefícios eles vão durar para a vida toda. Então, beleza, a gente já estabeleceu aqui que estudar para concurso público está entre as prioridades da nossa vida. Mas agora, qual que seria o próximo passo agora nesse inventário que a gente vai fazer? Nesse inventário pessoal que a gente vai fazer, a gente tem que ver também o que mais, além de concurso público, é prioridade na nossa vida. E Uhum. nesse caso, assim, eu estou falando de prioridades no contexto de lazer mesmo, sabe? Coisas que te distraem, que é o tópico desse vídeo aqui. Tenta definir tudo que você considera essencial na sua vida para você ser feliz. E assim, uma parada profunda, assim mesmo, filosófica. Sabe? O que você precisa para ser feliz? Vamos supor, por exemplo, para ser feliz e ser mentalmente saudável, você precisa encontrar com seus amigos, você precisa assistir série, ir ao cinema, enfim, você precisa passear, ir a um salão de beleza, praticar um esporte. Isso só você vai poder saber. O que eu recomendo? Tenta anotar tudo num papel, em uma planilha que você considera prioridade. E como eu disse, só você pode definir o que é prioridade na sua vida, o que te deixa feliz. E assim, isso até me deixa um pouco curioso. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários, até, sei lá, quais são as principais atividades que você não pode deixar de fazer para ser feliz. Acho que é um bom exercício até para você fazer depois. Agora, vale ressaltar. Hashtag dormir. Dormir. Dormir, a minha hashtag comer. Eu, Bom também. é essencial para minha vida, pelo menos o lanche nos finais de semana, aquele dia do lixo, o famoso dia do lixo. Oh. Para mim, para mim é isso. Agora, assim, vale ressaltar também que não importa qual atividade que você escolha, e acho que o Diego vai concordar comigo, depois que você passar no concurso público, você vai conseguir fazer essa atividade com mais qualidade, não importa qual ela seja. Qualquer uma. Qualquer Qualquer uma. uma. É. Hoje em dia eu como igual um porco, coisa que eu não conseguia fazer antes, então vai valer a pena. Beleza. Então a gente já estabeleceu ali. Agora, quando você for fazer isso, né, de você estabelecer o que te deixa feliz, vale lembrar também que tudo também não pode ser uma prioridade na lista, porque se aquele clássico, se tudo é uma prioridade na sua vida, então nada vai ser prioridade. Então, beleza, a gente já definiu que estudar para concurso público está entre as prioridades das nossas vidas, e a gente também já listou as atividades sem as quais a gente não é feliz, né? Coisas que, se a gente não estiver Uhum. fazendo, vai ser ruim para a nossa vida. Então, o próximo passo é listar toda a rotina que a gente tem e todas as nossas atividades diárias mesmo. Como o Diego falou, a gente vai precisar disso até para fazer um calendário de estudos depois. Nesse inventário pessoal, vai listando tudo que você faz, todas as suas tarefas, todas as suas obrigações diárias, como trabalho, faculdade e tudo mais que tiver na tua vida. Com essa lista em mãos, então assim, vai ser a hora de você priorizar as tarefas. Tenta dar uma olhada para ver quais obrigações são as obrigações fixas, indispensáveis, como, por exemplo, trabalho, faculdade,
Tenta ver quais são as tarefas e obrigações diárias que podem ser importantes, mas que talvez você possa delegar para alguém, por exemplo, pedir ajuda para o seu marido, para sua esposa, para poder fazer. Então, isso já vai te facilitar bastante. Veja quais tarefas às vezes são importantes, mas que não são urgentes, que talvez você possa deixar para depois. Talvez ver quais tarefas do dia a dia possam ser otimizadas, de modo que assim você vai ter mais tempo para estudar. E você tendo mais tempo para estudar, consequentemente, você também vai ter mais tempo depois livre de lazer, às vezes até conseguir equilibrar melhor esse tempo. E tenta ver também quais tarefas e afazeres podem ser eliminados completamente da sua rotina. Pelo menos, às vezes, enquanto você estiver estudando para concurso público, né? Porque, às vezes, esse tempo de alguma tarefa que você possa eliminar da sua vida agora, ele pode acabar vindo a ser convertido ou em tempo de estudo, ou às vezes em tempo de lazer mesmo para você, para alguma tarefa que Uhum. você considera essencial para você se divertir. E uma vez que você definiu suas tarefas, afazeres e prioridades, aí sim vai ser a hora de montar aquele cronograma de estudos que o Diego tinha falado. Perfeito. Faz um cronograma de estudo, que nem o Diego falou, realista, levando em conta o seu tempo disponível e as obrigações diárias que você tem. Como o Diego muito bem disse, não adianta a gente querer estudar 10 horas por dia se às vezes você tem um emprego que às vezes é de período integral ou se você tem outras atividades importantes. Você não vai conseguir cumprir esse cronograma se você tiver tantas tarefas no seu dia. Aí foi o que o Diego falou, vai te gerar uma frustração e vai ser pior. E aquela empolgação inicial que você tem ali de vou fazer, quando você bate com a realidade, você vê que você não vai conseguir, aquilo vai te gerar um baque que vai fazer você voltar algumas casas nesse jogo que é estudar para concurso público. Então, às vezes, se você está começando agora, vai começando devagar e vai aumentando o seu tempo aos poucos. Sei lá, até uma dica, às vezes, se você está no inicinho, faz que nem esse conselho do que o Diego sempre dá, que eu acho fantástico, que é pega o teu pior dia, ver assim, o que você consegue definir ali, o que você conseguiria estudar no pior dia da sua vida, que aconteceu todo tipo de problema. Se você às vezes ainda é inexperiente, você não tem tanta certeza disso, coloca ali o tempo que você acha e às vezes divide até pela metade, sabe? E você testa para ver como vai ser. Regular para baixo. Regular para baixo, para você ter certezas que você vai cumprir. Como a gente sempre fala aqui, a constância nos estudos é mais importante do que qualquer coisa. A importância junto com a qualidade, né, dos estudos. E quando a gente consegue colocar uma meta realista, a gente tende a conseguir ter mais qualidade nesses estudos. E, assim, além disso, é importante a gente ser flexível e adaptar o cronograma de acordo com as mudanças na rotina que a gente tem. Às vezes, imprevistos acontecem e é preciso tentar reorganizar essas prioridades. E não se esqueça disso também. Estabelecer prioridades nunca vai significar abrir mão do lazer, que nem também Diego bem disse no início do vídeo. É possível, sim, encaixar momentos de diversão no seu cronograma de estudos. E justamente por isso, a segunda coisa que a gente fez nessa lista, nesse inventário pessoal, foi definir essas atividades sem as quais a gente não é feliz. Essas atividades a gente vai tentar encaixar em todos os momentos do calendário que a gente vai separar ali para os nossos momentos de lazer ou de descanso. Por exemplo, no seu calendário de estudos aqui, no seu calendário de estudos, você definiu que você vai deixar o domingo para o dia de descanso 100%. Aqui no nosso canal, a gente sempre recomenda que você deixe pelo menos um dia para você descansar, pelo menos em situações normais. Então, se você deixou, por exemplo, o domingo para você descansar e sair com os amigos está entre as prioridades da sua vida, então, no seu dia de descanso, você pode separar um momento ali nesse domingo para você sair com seus amigos, se isso é uma coisa que te faz feliz. Por exemplo, se assistir séries é o que é essencial para você, então tenta separar um episódio de uma série para assistir, por exemplo, logo depois de você cumprir o seu cronograma de estudos diário. Você, às vezes, cumpriu o seu cronograma, você bota ali uma série para você assistir. Se cuidar do seu corpo, cuidar da sua aparência foi essencial para você, não deixa ninguém falar para você que isso é fútil ou que você tem que deixar isso para depois. Só você pode definir o que é prioridade na sua vida. Então, sei lá, se isso é importante para você, separa um dia da semana, às vezes, para ir num salão de beleza, para ir num barbeiro, ou qualquer coisa que faça bem
para você. Enfim, só você pode definir o que é prioridade ou não na sua vida e o que pode ou não faltar na sua vida para você ser feliz. É importante que a gente consiga colocar um equilíbrio entre as nossas obrigações e o nosso lazer, porque se a gente tiver com a saúde mental em dia, certamente a gente vai render bem mais nos nossos estudos. Mas lembre-se também de que o nosso objetivo principal é passar no concurso público. Então, tenta sempre ter isso em mente também quando a gente for quando a gente for fazer o nosso calendário de estudos, para a gente também manter o foco. Estabelecer prioridades é fundamental para a gente conseguir conciliar tanto estudos quanto lazer. Com uma lista de tarefas bem definida, a gente consegue priorizar e direcionar os nossos esforços e aproveitar bem melhor o nosso tempo, conseguindo esse equilíbrio entre os estudos e o lazer. Então, definida a nossa lista de tarefas e também nosso calendário de estudos, isso nos leva ao nosso próximo tópico, que seria não só separar o tempo de estudo, mas usar os métodos que seriam mais eficientes para você. Vamos então falar sobre como estudar de forma inteligente e assim você conseguir aproveitar melhor o seu tempo livre. Quando a gente usa as melhores técnicas de estudo, a gente consegue absorver o conteúdo de uma forma bem mais eficiente e assim a gente evita o retrabalho, ou até ter que ver a mesma matéria diversas vezes por a gente ter estudado errado, que nem o Diego também falou mais cedo ali, de você às vezes fazer um período de estudo gigantesco, de umas 4 horas seguidas, aí você não fazer nenhum tipo de intervalo ali, e o que isso vai gerar vai ser você ter que estudar de novo o que você já estudou, Necessariamente. um retrabalho ali. É aquele exato conselho que o Diego deu mais no início do vídeo. Com relação a isso, assim, sobre esse tipo de coisa, até fala aqui nos comentários também se isso acontece muito com você, de você ficar esquecendo as matérias e determinados tópicos e acabar tendo que estudar de novo. Qualquer coisa, fala aqui que a gente pode até conversar melhor sobre isso. E conforme for, depois a gente até, às vezes, pode fazer algum vídeo específico sobre esse assunto, porque... Galera que lê a mesma página 14 vezes aí, ó. Aham. Hashtag TDA, tamo junto. Bota aí, porque isso é um tópico muito recorrente, né? Aquilo que a gente falou, o concurseiro que nunca passou por isso que atire a primeira pedra. Então, às vezes, pode ser legal a gente falar especificamente sobre isso. A gente já pode conversar sobre isso nos comentários e, conforme for, a gente pode, às vezes, fazer um vídeo específico, né, sobre o assunto. Então, beleza. Qual é o primeiro passo para a gente estudar de forma eficiente? Como a gente já falou aqui, o primeiro passo seria você criar o seu calendário de estudos. Determina quantas horas você pode dedicar aos estudos por dia e tenta dividir esse tempo entre as disciplinas que você precisa estudar. Como o Diego também falou, a gente já fez vários vídeos onde a gente detalha melhor sobre o calendário de estudos que você pode procurar aqui nos vídeos anteriores. Aí, beleza. Quando você for fazer esse calendário, você tenta definir ele com metas realistas para cada dia de estudo e tenta monitorar o seu progresso também, porque você monitorar o seu progresso vai também ajudar você a manter a sua motivação e também vai ajudar você até a evitar procrastinação mesmo. Quando você vai vendo sua melhora, isso vai ajudando também no seu psicológico. Ainda que seja uma melhora lenta, no nosso caso a melhora foi lenta, só que não é? Só que, assim, por eu nunca ter tido resultado desse na vida. Acho que na minha vida escolar eu simplesmente não tinha melhora. Quando eu ia bem em prova, normalmente ia colando. Então, ainda que tenha sido uma melhora nos concursos públicos lenta, eu ficava realmente feliz de verdade com cada uma dessas melhoras que eu tinha. Então, você monitorar esse seu progresso, acho que pode realmente também ajudar tanto na motivação que você tem, quanto para evitar a procrastinação. Beleza. Outra dica que eu sempre gosto de dar por aqui é a seguinte: tenta mudar a sua cabeça para tentar deixar o momento de estudo o mais agradável possível para você. Tenta pensar em aplicações práticas das matérias que você estiver estudando no seu dia a dia, ou às vezes até no mundo à sua volta. Tenta ver onde aquele conhecimento se aplica. Imagina, às vezes, como que você pode usar essas informações que você está estudando para usar em conversas mesmo com outras pessoas, porque isso pode também deixar aquele assunto até mais interessante para você. Em alguma medida, pode até tornar você mesmo uma pessoa mais interessante, no sentido de que você vai ter muito mais assunto para conversar com as outras pessoas. Isso pode também fazer como se fosse uma retroalimentação para
você enxergar aquele estudo, aquele momento de estudo, como um momento mais agradável. Enfim, tenta fazer o que for necessário para você tornar os seus estudos o mais interessante quanto possível para você, de alguma maneira. Lógico, isso é um processo de médio a longo prazo. Então, não se preocupa se você não estiver conseguindo fazer isso de cara. É aquilo, tenta só deixar sua mente focada em fazer isso aí no longo prazo. Tenta manter isso em mente quando você estiver estudando. Como que eu posso deixar isso mais agradável para mim? Não vai ser da noite para o dia, mas se você estiver empenhado nisso, uma hora vai acontecer. Aí, beleza. Para estudar de forma eficiente, tenta usar também técnicas de memorização e revisão para você otimizar o seu tempo de estudo. Por exemplo, você usar flashcards, mapas mentais, resumos, são algumas dessas técnicas que podem te ajudar. No vídeo até que a gente fez sobre como estudar em casa, a gente falou lá sobre um aplicativo que pode te ajudar no uso dos flashcards e na revisão das suas matérias. Eu vou tentar deixar no card ou aqui na descrição do vídeo, eu recomendo que você assista esse vídeo depois. Então, assim, antes de você estudar uma matéria, se você, por exemplo, conseguir fazer uma leitura dinâmica prévia do conteúdo, isso pode te ajudar. Porque se você fizer uma leitura prévia, quando você for ver o conteúdo mesmo, você já tem alguma noção daquilo que você vai ver. E quando você for estudar, lembra sempre de fazer um estudo ativo da matéria que você estiver estudando. Sempre prestando atenção nos pontos centrais, palavras-chave, imaginando como que aquilo pode cair em prova e por aí vai. Ao final de cada estudo, uma coisa que a gente sempre fala por aqui também é que é obrigatório você fazer questões de provas anteriores. Se você, é um mantra que a gente sempre fala aqui, se você não fez questões, então você não estudou. Então, tu já está fazendo seu estudo ali, prestando atenção, você fez suas questões. Tenta também elaborar o seu material de revisão. Você fazer, às vezes, ali um material que você vai conseguir revisar essa matéria que você viu depois. Aí você vê o que funciona melhor para você. Às vezes pode ser um resumo, pode ser grifo, pode ser mapa mental, enfim. E falando em revisão, tenta adotar até a seguinte tática. Revisa o que você viu hoje, no dia seguinte. Então, você estudou a matéria hoje, no dia seguinte, você passa o olho ali no seu resumo do que você estudou hoje. E separa um momento também no final de semana para você dar uma revisada rápida em tudo o que você estudou no longo da semana. E assim, e para você fazer essa revisão, você usa esses materiais que você elaborou, seja por grifo, seja por o resumo que você fez, sejam esses mapas mentais, enfim. Outra coisa que pode te ajudar é aproveitar o seu tempo livre para estudar. Você pode, às vezes, revisar suas anotações enquanto está esperando por uma consulta médica, por exemplo, fazer questões de provas anteriores durante um intervalo que sobra, às vezes, do almoço e você fica ali de bobeira. Utilizar recursos online, como videoaulas, PDFs, né, digitais, aplicativos, para complementar, otimizar mesmo o seu estudo e o seu tempo. Aí, de novo, eu vou reforçar essa recomendação do vídeo que eu e o Diego a gente fez sobre estudar em casa, porque lá a gente deu diversas dicas sobre isso que vão valer a pena. E é isso, se você estudar de forma ativa, atenta, fizer questões de provas anteriores diariamente e também fizer as suas revisões de forma periódica, você vai aprender e fixar a matéria de uma forma muito mais rápida e eficiente. E dessa forma, você consegue um equilíbrio bem maior de tempo entre as suas obrigações e o seu lazer, porque você não vai precisar ficar revendo toda hora um monte de coisa que você já estudou. Isso sem necessidade. Isso vai evitar aquele retrabalho que o Diego falou lá no início do vídeo. Então, usando bem o tempo para estudo, você não vai precisar invadir, vamos colocar assim, o seu tempo de lazer. E assim você vai conseguir um equilíbrio melhor mesmo na sua vida. E, como o Diego também falou, a gente aqui no site, a gente preza muito pelo equilíbrio entre os estudos e a saúde mental mesmo dos concurseiros, porque não adianta a gente tentar passar em concurso ferrando com a nossa saúde mental. O descanso, ele também é de extrema importância e descansar, inclusive, faz parte até da própria preparação em si dos estudos para concurso público. É importante você lembrar disso. E não sei, acho que o Diego concorda comigo. O que você acha, Diego? E se vocês forem como eu, vocês, até eu começar, quer dizer, na verdade, até um pouco depois
que, que eu já vinha estudando para concurso há um tempo, só que eu nunca tinha associado uma coisa e outra. A galera que é mais antiga vai lembrar das letras do Legião Urbana, e uma delas diz que disciplina é liberdade. Eu não sei se o Júnior é particularmente fã de Legião Urbana ou não, mas em uma das músicas diz exatamente isso: disciplina é liberdade. E eu nunca tinha me dado conta do quão profundo isso pode ser, porque vai muito na direção do que o Júnior estava falando. Porque o seu estudo sendo bem feito, de qualidade e com disciplina, é exatamente o conjunto desses fatores que vai te dar a liberdade para você fazer com o restante do seu tempo o que você quiser. Exato. E o que pode soar muito contraintuitivo é a ideia de que, não, se eu tenho horário para fazer tudo, então eu estou muito preso. Quando isso não podia estar mais distante da verdade, porque assim, na medida em que você cumpre as coisas que são improrrogáveis ou indispensáveis, todo o restante do tempo você pode usar da maneira que você bem entender. É, Então, na verdade, pelo menos ao meu ver, a falta de liberdade está na sensação de que você fazendo tudo é, é, no improviso é o livre, entendeu? aham, Quando, na verdade, é aí que reside a falta de liberdade. Por quê? Você nunca vai estar em dia com nada, por via de consequência. Você dificilmente vai ter tempo livre, porque você vai estar sempre compensando alguma coisa que você deveria ter feito, mas não fez, entendeu? Então, a verdade, como a música diz, é que disciplina é realmente liberdade, na medida em que você vai cumprir ali com seus estudos direitinho e todo o restante você vai fazer o que você quiser, simples assim. E nesse mesmo sentido, eu não consigo nem, eu acho que eu não consigo nem colocar em palavras a questão do descanso, da pausa, e do lazer como um todo, a importância disso para os estudos. Eu vi uma vez uma pesquisa de uma universidade, não sei se era da Inglaterra ou dos Estados Unidos, acho que era dos Estados Unidos, aham, onde eles viam, onde eles acompanhavam os estudantes mais bem-sucedidos naquelas universidades em que as cobranças eram maiores, tanto no sentido de aprofundamento do conteúdo, né? Ou seja, o quão bem você sabe a matéria, quanto uhum, em quantidade. Ou seja, quantidade de trabalhos que você precisa fazer e revisões e tudo mais. Então, somando essas duas variáveis, eles viram os alunos que se destacavam mais e resolveram acompanhar a rotina desses estudantes e para poder saber, né, se tinha alguma coisa que eles faziam que podia ser aplicada às outras pessoas que poderiam não estar indo tão bem quanto eles, e ser, né, replicada. E o que eles descobriram foi algo que eu achei muito interessante, justamente pela simplicidade da coisa, aham, que a galera que ia melhor às universidades era exatamente a galera que não abria mão, como o Gil disse, não abria mão das coisas que ela precisa para se sentir feliz, sabe? Para usar as mesmas palavras que o Júnior usou. E é exatamente essa galera que se saía melhor, que também é outra coisa contra-intuitiva, porque
sei lá, se você gosta de estar com os seus amigos e estar com os seus amigos, isso vai muito de frente a uma imagem tradicional que se tem de um estudante empenhado. E quando normalmente as pessoas pensam em um cara que está estudando e está empenhado, elas pensam naquele cara que fecha a porta e É. acabou, sabe? Sai de manhã para tomar café e depois sai de madrugada de novo quando todo mundo já está dormindo. E assim, não é bem por aí. Não é bem por aí. Pelo menos assim, se for, esse cara não vai ter uma saúde por muito tempo. Não dá para aguentar a longo prazo assim. Não dá, é completamente insustentável. E eu achei muito interessante o estudo como um todo, porque a simplicidade da solução é tamanha e é tão visível, só que as pessoas têm uma resistência muito grande, justamente por conta dessa ideia de que não, o cara que está empenhado é o cara que não faz mais nada. É o cara que está ali 24 horas, girando a cabeça dele naquela direção, e quando não é isso, sabe? Quando não é isso. E assim, o interessante é que eles puderam mostrar cientificamente, pelo tamanho do estudo, que a resposta está só em você conseguir achar um equilíbrio entre o que você gosta de fazer, até o que você precisa fazer, no sentido poxa, se eu não estou com meus familiares, eu me sinto incompleto. Então, isso é algo que você precisa, sabe? Então, é muito mais do que algo que você gosta, às vezes é algo que você precisa mesmo. Então, é somar o que você gosta e o que você precisa para si com o que precisa ser feito, sabe? E tentar achar ali um equilíbrio entre as duas coisas. E é isso. Não tem uma fórmula mágica, não tem uma quantidade de horas, não tem uma quantidade de questões, não tem nada disso. É só você tentar balancear o que você gosta de fazer com o que você precisa fazer. Ah, é óbvio, é fácil, é tranquilo? Não é, porque vai ter dias que você vai estar mais para um lado do que para o outro, e não tem problema nenhum com isso. A gente já conversou várias vezes aqui sobre isso, que o estudo não vai ser, aliás, me arrisco a dizer que quase nada na vida vai ser É. linear, sabe? Então, assim, vai haver flutuações, oscilações, isso é perfeitamente normal, sabe? Vai ter vezes em que você vai precisar de um pouquinho mais de lazer do que o normal para poder compensar uma semana anterior que foi muito puxada nos estudos. E assim você vai, sabe? Nessa flutuação, balanceando aqui e acolá. Mas o importante é que você, finalmente, de uma vez por todas, quebre essa espécie dessa corrente, dessa maldição, sei lá, que as pessoas até hoje perpetuam de que o cara que está estudando não pode fazer mais nada, ele não pode ter vida, ele não pode ser feliz com nada, ele tem que estudar até passar e depois que ele passar, se preocupar em ser feliz, se preocupar em ser saudável, se preocupar em ter vida, se preocupar em ter família, ter namorado, namorar. Esquece isso, esquece isso. Não deixa ninguém enfiar isso na sua cabeça. E se porventura isso já tiver, começa a trabalhar na direção de resgatar isso. Porque isso não é verdade, isso não é eficiente, não é o melhor caminho para você. Aliás, não é o melhor caminho para ninguém, porque é insustentável. Você vai conseguir fazer isso por, sei lá, 2, 3 meses, até você estar ao ponto de pirar, e aí você possivelmente vai passar outros 2, 3 sem estudar, porque vai precisar recarregar de alguma forma, sabe? Ao passo em que, se você estuda um pouco e recarrega um pouco, estuda um pouco e recarrega um pouco, você consegue ir muito mais longe, sabe? A simplicidade disso é tão grande que assusta, porque as pessoas têm medo do que é simples, sabe? Não, se é tão simples assim, então não deve funcionar. Porque se funcionasse mesmo, ia ser complicado, ia ter uma teoria, ia ter um livro destrinchando isso,
ia ter uma tese de doutorado, e não precisa ser assim, sabe? Não precisa de verdade. É só isso. É só tentar achar o termo ideal, o equilíbrio ideal para você, que é diferente do que vai ser para mim, que é diferente do que vai ser para o Júnior, sabe? Você vai tentar achar o seu equilíbrio entre os seus estudos e as coisas que você precisa barra gosta de fazer. É só isso. É só isso. E aí você equilibra e às vezes, como eu falei, às vezes você vai estar com um pouco mais, às vezes você vai estar com o outro um pouco mais, e aí quando o outro estiver mais alto, depois o um vai ter que ser mais alto para compensar um pouquinho, e você vai ficar assim, sabe? E é isso que vai te fazer ir mais longe. Exatamente a tentativa do equilíbrio. Não estou falando para você ser perfeito no equilíbrio e ser o tempo todo 50-50 ali, não, sabe? Mas a própria tentativa do equilíbrio vai te levar muito mais longe do que qualquer teoria, do que qualquer um desses ditos gurus aí de concursos jamais vão te passar, sabe? Porque a verdade é uma só. Infelizmente, e aí eu digo infelizmente mesmo porque é algo que eu considero que é lamentável, muita gente que fala de concurso público, e aí eu estou dando a minha opinião particular, muita gente que fala de concurso público não sabe o que está falando, sabe? Não tem como. Não, eu tentei até ser mais diplomático, mas assim, não sabe o que está falando mesmo, no sentido de teorizar sobre coisas que são absolutamente impraticáveis, de verdade, sabe? Um cara que fala para você que você tem que estudar 10 horas por dia, todos os dias, até você passar, me desculpa, ele não sabe o que ele está falando. É isso, ele não sabe o que ele está falando. E é lamentável que muitas vezes esses caras sequer já estudaram para concurso na vida, sabe? Ah, o que que você tem de envolvimento no concurso? Sou professor. Beleza. Às vezes o cara é até bom mesmo, às vezes o cara é excelente professor, mas ele sabe nada de preparação. São coisas Sabe? diferentes. É aí que mora o perigo, que às vezes o cara teoriza na cabeça dele algo que na prática não tem como acontecer, sabe? É insustentável alguém falar para uma pessoa que está no desespero, querendo melhorar a vida dela, a vida da família dela, dos filhos dela, que ela só vai passar em concurso se ela estudar 12 horas por dia. Não tem como, não tem como, não tem como a pessoa passar isso sem ficar maluca ou sem ficar doente, Nossa, sabe? Sabe, esse tipo de coisa deixa a gente um pouco frustrado e é exatamente por isso que a gente teve a iniciativa de começar o site e o canal, porque tem coisas, infelizmente, que não são ditas por ninguém, sabe? E precisou duas pessoas que estão envolvidas de uma maneira ou de outra em concursos há, sei lá, quase 15 anos para poder vir aqui e falar, não precisa ser assim, sabe? Não precisa ser assim, porque a gente não fez isso e o jeito que a gente fez foi muito mais saudável e deu muito mais certo para a gente. Então pode dar certo para você, pode dar certo para outras pessoas, sabe? Esse extremismo não precisa ser assim. E eu, de novo, arrisco a dizer com alguma margem de segurança que só não precisa, como não é eficaz, sabe? E definitivamente não é saudável, beleza? Então, porque isso daí, até no longo prazo que a gente fala, você não vai conseguir manter uma constância se você não tiver, se você estiver infeliz fazendo um negócio que. Se você está sim, fazendo uma coisa infeliz, você não vai conseguir manter você esse longo está prazo. miserável, você está se sentindo Exato. miserável estudando porque você não tem uma válvula de escape, Ó, sabe? a ideia é a gente ser feliz agora para ser mais feliz ainda quando passar em concurso Exato, público. Aquilo perfeito, que a gente falou absolutamente ali. perfeito. É É, isso. que não vai ter, assim, tudo o que foi aquilo que a gente falou até mais cedo. Tudo que você conseguir fazer agora que vai tirar prazer, que tá dentro da sua esfera de coisas que você gosta por lazer, você vai conseguir fazer com muito mais Melhor. tranquilidade, com muito mais eficiência depois que passar. Sim. Só que
para você conseguir isso, você tem que continuar também aproveitando as coisas que você gosta agora, nesse momento, porque a vida não para porque você está estudando para concurso público. Então não tem por que você deixar para ser feliz depois, sabe? Não, Então, e mais do que isso até, Júnior, porque é o que a gente fala. Não são coisas. é, eu falei e você falou também aqui nesse vídeo e em outros. Não são coisas indissociáveis, sabe? São coisas interligadas. O estudo para concurso, ele é simples, mas não é fácil, definitivamente não é. A gente já cansou de falar isso. É desgastante, principalmente no psicológico, sabe? Porque você está tentando equilibrar o fato de que você ainda não foi aprovado com aquela incerteza, e aí você tem que manter uma qualidade. Então é algo extremamente desgastante. Se muito você não tiver chato, né? uma válvula de escape, se você não tiver algo que te dê prazer para poder fazer um contrapeso a todo esse sacrifício que você está fazendo de horas diárias de estudo por semanas, meses, talvez anos, sabe, a fio. Se você não tiver algum tipo de coisa que te traga algum tipo de prazer, você só ficar naquele sacrifício, 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 sabe? Entrar naquilo de que a vida é sacrifício, 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 sem parar, sabe? Não digo que não é, eu não digo que não tem, é óbvio que tem, é óbvio, e muito. Mas a questão é, se não tiver algum tipo de contrapeso, se não tiver algum tipo de válvula de escape, cara, as chances são que você não vai conseguir manter isso por muito tempo, porque é isso, é extremamente desgastante física e psicologicamente, sabe? Exato. Você vai precisar descansar. Não subestima isso, você vai precisar descansar. Então, bota em prática o que a gente conversou hoje, sabe? Inclui na sua rotina de estudo, planeja direitinho, planeja um tempo para você estudar e planeja um tempo para você descansar também, porque é tudo tão corrido que se você não planejar até o seu descanso, as chances são que você não vai descansar. Se você não planejar até o seu lazer, as chances são que você não vai ter lazer, sabe? E Isso. com o passar do tempo, a falta dessas coisas vai fazer com que o seu estudo fique debilitado e a constância que a gente sempre fala aqui, que é tão importante, seja posta em risco, porque você vai ter muito menos chance de ser constante se você não tiver algo para poder balancear com todo o sacrifício do estudo. Beleza, galera? Essa é mais ou menos a ideia. É, e é algo que, isso que a gente conversou hoje, é algo que eu, particularmente, não vejo muitas pessoas falarem na preparação do concurso. Vejo sim, como a gente falou, muita gente falando que você tem que estudar 20 horas por dia, Sangue no mas olho. confesso que desconheço, até se vocês conhecerem alguém que se alinha com esse pensamento, deixa aí nos comentários também, ó, o fulano também aponta isso e tal. Então, beleza, depois a gente até dá os créditos para as pessoas, mas eu confesso que até hoje nunca vi ninguém entrando nesse mérito, muito pelo contrário. Mas, de toda forma, incluam isso, não subestimem a importância do descanso, do lazer, para o estudo, não é, e, assim, não é só para você, não é só que é importante para você, não, porque isso aí é óbvio, todo mundo sabe. Mas para o seu estudo também é. O seu estudo Exatamente. também é. Porque, O seu tempo de descanso, de lazer, aham, não vai ser um desperdício nem de longe, muito pelo contrário, vai tornar o seu estudo mais eficaz e muito mais constante. exatamente. Se você fizer um calendário de estudos bem equilibrado, que nem até a gente falou mais cedo ali, você não vai se sentir culpado quando você estiver se divertindo. Quando Sim, com você conseguindo manter a sua saúde mental em dia, você vai conseguir reter muito mais informação na hora de você estudar, você vai conseguir render muito mais no momento que você proporcionou ali para você separou, que definitivamente. você separou para dedicar, né, aos estudos. Então, é isso, é um círculo virtuoso, é um círculo que vai se Sim. retroalimentando ali de uma forma positiva. Então, é bom você deixar.
essa vida, a sua vida de forma equilibrada ali entre os estudos e o lazer mesmo também. Bom, eu acho que por hoje é isso, galerinha. Para você que viu ou ouviu até aqui, como sempre, ó, muito, muito, muito obrigado de coração. Valeu Lembra de mesmo. se inscrever no canal, porque o crescimento dessa comunidade que a gente está tentando formar tem sido uma surpresa assim, muito grata para a gente aí. E com relação até à palavra comunidade, qualquer coisa, dá uma olhada lá no nosso site, mentedeconcurseiro.com, que lá tem um link para a comunidade do Facebook que a gente criou, onde o nosso Verdade. objetivo é esse, né, de tentar colocar ali naquele grupo diversos concurseiros que tenham essa mentalidade também Estreitar os laços. de uma vida, isso, de uma vida saudável mesmo, mentalmente saudável, e um ali ajudar o outro. Então, convido você também a entrar nessa comunidade que a gente criou por lá. Então, de verdade, para todo mundo que viu ou ouviu até aqui, de coração mesmo, muito, muito, muito obrigado. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, lembra de deixar o like, se inscrever no canal. Se você conhecer alguém que de alguma forma precise ouvir algo que a gente falou aqui hoje, também lembra de encaminhar esse vídeo, pedir para essa pessoa se inscrever também, porque o crescimento da comunidade é importante para a gente no sentido de que a gente precisa finalmente conversar sobre os extremismos que se vendem por aí sobre o estudo para concurso e quanto isso tem um potencial lesivo para as pessoas que estão se preparando, tá? E a gente está aqui para dizer e botar a nossa cara a tapa quando a gente diz que não precisa ser assim, sabe? Independente de quem te falou, independente de quanta autoridade você dê para essa pessoa ou para essas pessoas, a gente está aqui de frente, falando, não precisa ser assim, não precisa ser extremo, você consegue passar, você vai conseguir ser nosso colega, servidor público, vai conseguir prestar um serviço de altíssima qualidade para a população e você vai chegar lá mantendo a sua, a sua sanidade, mantendo a sua vida social, mantendo o seu relacionamento. Eu te garanto que é absolutamente possível de ser feito. Com certeza. Beleza? Então, de verdade, lembra de dar uma passadinha lá nas redes sociais, no Instagram, mente de concurseiro, _oficial. Dá uma olhadinha lá no TikTok também, que é o mente, _de, concurseiro. Tem videozinhos curtos lá também sobre coisas que a gente conversa aqui e tal. Tem cortezinhos assim, mais rápidos, fáceis também para você encaminhar para alguém. Um dia a gente ainda E vai treinar dancinha, mas por enquanto ainda não a tem. dancinha a gente tá devendo, É. confesso, mas eventualmente vai sair. De repente, quando a gente chegar ali no 1 milhão de seguidores, a gente vai ajustando isso aí legal e bota isso daí em prática. Beleza, galera? Então, acho que hoje a gente fica por aqui. De novo, nosso muito obrigado. E é isso. Até a próxima. Fomos. Valeu!